De biologia, dando prosseguimento à parte aí de citogenética, conteúdo muito importante para os próximos assuntos que virão, genética, divisão celular, tá? Então é muito importante que você fixe bem, você concentre, belezinha? Então a galera vai entrando aí, a gente tá reforçando para vocês, galera, a questão de a presença das lives. Então a gente vai estar modificando algumas coisas dentro de alguns dias. A gente vai estar anunciando novas melhorias que a gente está pensando e vai implementar, se Deus quiser, já para a próxima semana, beleza? Isso tudo para atender vocês, para dinamizar o nosso estudo, o nosso aprendizado, para que vocês tenham o melhor acesso à informação possível, tranquilo? Então é muito importante nesse momento difícil que nós estamos passando, todo mundo está aprendendo coisas novas, né? Estudar novamente, estudar em casa, estudar pela internet, mas é muito importante, galera, que vocês mantenham o foco, tá? Não desista, não desanime. A gente sabe que dentro de casa tem muitos, digamos assim, artifícios para tirar nossa atenção, mas é muito importante que vocês mantenham, tá? Todo o foco, toda a atenção, para que justamente nós possamos ter o objetivo final, que é a aprovação. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas vale a força de vontade, beleza? Então sempre isso, lembra que eu estava falando na última aula: participação, atenção e vem a aprovação, beleza? Galera, vamos lá, ó, áudio tá ok aí, iluminação tá ok, tá com reflexo aí na tela, como é que tá? Dá um retorno pra gente começar a aula de hoje. Tá tudo ok? Vamos mandar brasa? Tudo ok, né? Perfeito. Pronto. Então vamos, galera que vai chegando, galera que tá aí, que ainda não entrou, manda uma mensagem aí no grupo: a aula do professor começou, vamos lá, galera, vamos assistir. Então, já que tá tudo ok, eu vou iniciar dando uma pequena revisãozinha da última aula, que é muito importante que nós, digamos assim, relembremos alguns pontos importantes, tá? Primeira coisa, a parte que a gente tá vendo agora, galera, é a parte de citogenética, tá? A parte de citogenética é a parte basicamente do estudo do núcleo, a parte de divisão celular. Uma parte também que geralmente a galera coloca, a gente já meio que viu, que é a parte de síntese proteica. Depois nós vamos ver algumas anomalias cromossômicas relacionadas a algumas doenças que também são revistas lá na parte de genética. A gente vai ver ainda o processo de gametogênese, que é a formação dos espermatozoides e ovos. Processo extremamente importante para você entender como é que surge a questão da variabilidade genética, que é um termo que você vê bastante dentro da biologia, né? Então ali na linha de evolução, de genética, de reprodução sexuada. Então é muito importante essas aulas de agora, para você ter esse conhecimento e você ver que esse embasamento teórico da agora, ele vai suportar o embasamento das aulas futuras. Então é muito importante a atenção de vocês, a participação, tá? Já quero relembrar que nós temos grupos aí de WhatsApp, nós vamos criar novas metodologias para que você tenha o maior acesso possível a nós, professores do DI, tranquilo? Então, qualquer dúvida, qualquer indagação, qualquer sugestão, fiquem à vontade, esse canal está sempre aberto à presença de vocês. Beleza, galera? Então, ó, relembrando, o núcleo, ele é a parte que contém um material genético e outras estruturas, como nós vimos. Nucleoplasma, a questão do nucleolo, a questão de ribossomos, mas as duas principais estruturas que são cobradas é a parte de membrana nuclear ou envoltório nuclear, também conhecido como carioteca. Então são vários sinônimos para a mesma estrutura, e a parte de DNA. Lembrando que a parte de DNA ela é encontrada de duas formas clássicas que você tem que se ligar. Qual é essa clássica? Ela é encontrada na forma de cromatina, tá? Só que existem dois grandes grupos de cromatinas, a hetero e a eucromatina. O que você tem que se ligar desses dois termos? Gente,
que a heterocromatina é aquela parte do DNA que ela está inativada. Por quê? Porque ela é mais condensada. E lembre que nessa parte de biologia o termo condensar é agrupar, é reunir. Então quando você junta as estruturas, você impede o processo de transcrição pelo RNA. E aí, consequentemente, esse DNA está inativo. Ele não consegue fazer transcrição nem tradução, consequentemente não consegue produzir proteínas. Beleza? A eucromatina é a parte que tem mais espaço, ou seja, os filamentos estão mais soltos, mais livres. Consequentemente, eu consigo transcrever, traduzir e sintetizar a proteína. Isso que você tem que guardar no fundo do seu coração, tá? Quando nós vamos iniciar processos de divisão celular, esse DNA ele tem que ser condensado, tá? E aí o processo de condensação vai deixar esses cromossomos, essa cromatina no aspecto de cromossomo. O que seria isso? Você diminui o tamanho, mas você aumenta a espessura. E aí vai facilitar o transporte. Tranquilo? E aí a partir do momento que você condensa a cromatina, ela deixa de ser cromatina e passa a ser chamada de cromátides, tá? E aí quando eu duplico essa cromátide, eu vou fazer um processo chamado de formação das cromátides irmãs. Beleza? E aí a partir desse momento que você duplicou, já pode chamar isso de cromossomo. Então condensação e duplicação gera a formação de cromossomos. Beleza, galera? Tranquilo, né? Aí a partir de agora nós vamos entender como é que esse ciclo reprodutivo das células acontecem, tá? Então o ciclo celular é um período que compreende 3 grandes etapas. Vamos adentrar agora e eu vou pedir licença a vocês para desativar aqui os comentários. Daqui a pouquinho eu volto e ativo novamente, tá? Ó, então essa questão do ciclo celular, gente, ela é importante porque vou aparecer agora para vocês se ligarem. Ó, o processo de ciclo celular ele é importante porque ele garante a renovação de células. E aí esse processo de renovação, você tem que entender que é um processo extremamente interessante pelo fato de que as células precisarem se renovar. Então o ciclo celular, a primeira coisa que você tem que se ligar é que ele é um ciclo extremamente variável. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ciclo, o período que ele acontece, varia de célula para célula, tá? Por exemplo, nós temos células superficiais do intestino delgado, que são células que fazem a absorção, a digestão de compostos orgânicos, tá? E essas células são rapidamente degeneradas, então a cada 24 horas ela faz um ciclo celular completo, tá? Outras células, como por exemplo as células superficiais agora da nossa pele, elas demoram em torno aí de 15 dias a 21 dias para se fazer um ciclo celular completo. Outras células, como por exemplo os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, eles têm um período de 120 dias, ou seja, ele vai demorar em torno de 4 meses para fazer um ciclo celular completo. E outras células praticamente não se dividem ou dificilmente se dividem, como são as células musculares e as células do sistema nervoso. Tá, galera? Então, ó, outro processo extremamente interessante. Galera, deu um feedback aí, deu um probleminha aqui, acho que a televisão desligou, mas voltou aí, tá todo mundo me ouvindo, vendo direitinho? Tá tudo ok? Pequenos problemas técnicos, mas tá, voltou a imagem, voltou o som, tá tudo ok aí? Me deu um feedback, beleza, né? Valeu, Lucas. Pronto, vamos lá reiniciar. Então, nesse caso, o que é que eu estava falando? Que esse processo do ciclo, ele é interessante para quê? Para que você consiga entender que o processo de regeneração celular, ele depende de cada grupo de célula. É isso que você tem que se ligar. Mas as etapas que ele vai cobrir é sempre a mesma, tá? Inclusive, tem até outro grupo de células que é chamado de fibroblasto, tá? Que são células que elas só vão se regenerar em um determinado período. Quando você sofre lesões. Então, apenas quando o tecido é lesionado, que esses carinhas vão iniciar o ciclo celular. Enquanto isso, ele meio que fica lá dormente. Beleza? Então, ó, o que é que você tem que se ligar? No ciclo celular, nós temos 3 grandes etapas, tá? Que é o período de intéfase, que é o assunto da nossa aula de hoje. Você tem o processo de divisão celular, tá? Que aí vai ser mitose ou meiose. E você tem um período de divisão do citoplasma.
tá? Que é a famosa citocinese. Então, intérfase, divisão celular e citocinese, quando acontece, formam o que a gente chama de ciclo celular. Então, todas essas etapas acontecem dessa maneira, tranquilo? Então, é importante você se ligar. Essa primeira fase, que é chamada de intérfase, é justamente o período que é mais comum e está relacionado ao período de preparação para o processo de divisão celular. Isso que você tem que guardar. Esse período de intérfase ele vai ser distribuído em basicamente 3 etapas, mas aí você pode também refletir em uma 4ª etapa que às vezes a galera não fala muito, mas ela pode acontecer também. Então, o que seria esse ciclo celular? Vamos aqui, ó. O ciclo celular é justamente o período em que você tem a origem de uma célula que surge a partir de outra, tá? E justamente quando ela se divide formando as famosas células filhas. Então eu teria uma célula original aqui, ó, que iniciou o ciclo, fez o processo de intérfase, depois o processo de divisão celular e no final ela se dividiu, gerando 2 células idênticas às primeiras, configurando um processo de mitose, tá? Então, o ciclo celular é justamente o período que você inicia o processo de preparação, depois você divide tudo que está dentro da célula e depois você divide a célula inteira. Intérfase, mitose ou meiose, divisão celular e citocinese. Beleza? Então, esse basicamente é um processo chamado de ciclo celular. O ciclo celular, ele varia de célula para célula, de tecido para tecido, tá? Então, isso que você tem que se ligar, que ele é muito flexível, mas as etapas que acontecem nele vão ser sempre as mesmas. Tranquilo? Show de bola, né? E aí agora que a gente vai entrar propriamente nas primeiras etapas do ciclo celular. Essa primeira etapa é justamente a intérfase, tá? E o que corresponde à intérfase? Como você está vendo aqui, ó, é basicamente o período em que a célula não está se dividindo. Mas aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeira coisa que você tem que se ligar. O fato dela não estar se dividindo não quer dizer, tá? Não quer dizer que ela está inativa. A célula, ela passa, na verdade, a maior parte do tempo na fase de intérfase. O processo de divisão celular é extremamente rápido, ele é extremamente dinâmico, tá? E aí dentro dessa intérfase, você tem todos os processos fisiológicos acontecendo. Então quando a gente fala, por exemplo, fotossíntese, respiração celular, digestão, excreção, tudo isso está acontecendo no período de intérfase. E uma das possibilidades de intérfase também é preparar a célula para a divisão celular. Então quando você fala de intérfase, você tem um material genético ativo. E aí esse núcleo, tendo material genético ativo, a célula está funcionando. Lembra que uma das funções do núcleo é comandar o metabolismo celular? Então o núcleo comanda o metabolismo celular justamente na fase de intérfase. E aí, como eu disse, a fase de intérfase ela vai variar de acordo com o tipo de célula. Pode ser de um dia para o outro, pode ser a cada semana, pode ser a cada 2 semanas, 3, a cada mês, a cada um processo de regeneração, ou de repente nunca se dividir, tá? Ou seja, a célula vai praticamente sempre ficar no período de intérfase. Depende justamente do tipo de célula que você está falando, tranquilo? Mas o que configura a intérfase é justamente o período em que não está se dividindo, o que não remete à falta de atividade. Tudo que você tem, que uma célula consegue fazer, ela faz justamente no processo de intérfase. E aí a segunda etapa do ciclo celular é justamente a fase de iniciação da divisão celular. Mas aí vão ser cenas dos próximos capítulos, tá? Então quando a célula não está se dividindo, nós denominamos isso de intérfase. Tranquilo? Show de bola? Nenhuma dúvida em relação a isso. E aí agora a gente vai ver quais são essas etapas do ciclo celular relacionadas à intérfase, tá? Então quando a gente fala de intérfase, você tem justamente essas 3 etapas aqui, ó, que é a chamada de fase G1, fase S e fase G2, tá? O finalzinho do ciclo celular e não da intérfase seria divisão celular, mitose ou meiose e citocinese, tá? É muito comum que você coloque o termo citocinese dentro da divisão celular, ou seja, dentro da mitose ou da meiose, tá? Mas a gente pode dividir nessas 3 etapas. Mas se você colocar também dentro da mitose ou da meiose a citocinese,
não está errado, porque sempre o final é a separação do citoplasma, para que você literalmente consiga separar as 2 células ou as 4 células que você vai formar, dependendo do tipo de divisão celular. Mas o que eu quero que você se ligue é que existe uma fase, tá, primária, existe uma fase secundária, existe uma fase terciária no período de intérfase. Primeiro evento que você, a primeira coisa que você tem que se ligar é quais são os eventos que acontecem em cada uma dessas fases. E destacando sempre que existe uma fase principal dentro desse período do ciclo, que é a intérfase, tá? Então, G1, S e G2 são as fases que comumente as células realizam no período de intérfase. Agora vamos ver e desvendar cada um desses eventos de cada uma das etapas da intérfase. Tranquilo? Mas você vai ver que é muito facinho e você vai ver que não tem muito segredo. Então, ó, já colocando um esqueminha aqui para você não ter nenhuma dúvida, você conseguir entender o que é que está acontecendo dentro da célula, tá? E o que vai permitir a ela se dividir. Então, ó, primeira fase do ciclo, ó, fase G1, está aqui destacado para vocês, tá? Observem, gente, que na fase G1, o que é que você encontra na célula? Vamos desvendar aqui a célula, tá? Então, ó, na célula aqui, gente, você tem a membrana plasmática, você tem essa parte mais, digamos assim, laranjada, tá? Que seria o citoplasma, e você tem a parte mais interna que é o núcleo. E aí você está vendo que esse núcleo está todo emaranhado, ó. Até separei aqui por cores, ó, tá vendo para você ver. Então imagine que esse emaranhado aqui é a cromatina, tá? E essa cromatina ela está na hora de iniciar o processo de divisão, ela começa a preparar. E aí o que caracteriza o período G1, tá? Nesse período G1, gente, você vai ter a síntese de muitas proteínas, de muitos RNAs, tá? Você vai começar a ter a fabricação de determinadas substâncias necessárias para que as próximas etapas aconteçam. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que na fase G1 é isso aqui que acontece. Você vai ter a formação de RNA, você vai ter a formação de proteínas, você vai ter a formação de organelas citoplasmáticas. Por quê? Porque se eu tenho uma célula e vou gerar duas, eu não posso dividir ao meio tudo que tem dentro na célula. Por quê? Porque senão eu vou gerar células diferentes de mim. Então o que é que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que duplicar tudo que tem dentro da célula, para que quando eu gere duas células, elas contenham exatamente as mesmas estruturas. Beleza? Então nesse caso aqui, o que se refere ao período G1 é produção de RNA, proteínas, organelas citoplasmáticas, e a célula começa a crescer em tamanho, ou seja, ela começa a aumentar o seu volume celular. Beleza? E aí a gente já pode parar e dar a primeira refletida, que é, por exemplo, quando uma célula, tá, chamada zigoto, ela inicia o desenvolvimento embrionário, ela vai começar a fazer mitoses desenfreadamente. Esse processo de mitose ele é tão rápido, tão acelerado, que a célula vai investir em quase tudo que nós vamos ver aqui, com exceção disso aqui, ó. Por quê? Porque ela quer replicar a quantidade de célula, mas ela não quer aumentar de tamanho. Por isso que vocês veem aquelas estruturas mórula, blástula, elas são estruturas muito pequenas que têm células ainda menores dentro dela. Por quê? Porque ela não cresce em volume, mas ela duplica tudo que tem ali dentro para que cada célula seja uma cópia exata dela mesma, tá? Então, quando eu consigo realizar todos esses processos aqui, eu vou ter justamente a fase configurada de G1. Beleza? A próxima fase é a fase chamada de S. Só que aí, antes da gente chegar lá, o que você tem que se ligar? Que quando, gente, você fez todo esse processo aqui, a célula ela vai começar a realizar pontos de checagem, tá? Então ela vai fazer tipo um checklist mesmo, tá? Então ela vai ver, ó, produziu todos os RNAs que eu preciso? Produziu. Produziu todas as proteínas? Produziu. Duplicou as organelas? Sim. Está aumentando o volume? Sim. Não está aumentando o volume? Não. Então espera um pouquinho e fazer essa, daqui a pouco você vai começar. Vamos crescer mais um pouquinho, aumentar mais o volume,
E aí sim, quando tiver no momento exato, aí eu posso passar para a fase S, tá? Então é muito importante você se ligar que existem pontos de checagem, não existe só um, existe mais de um na fase de intéfase, tá? Então da fase G1 para a fase S, você tem o primeiro ponto de checagem. Tá tudo ok? Vai para a fase S, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer nessa danadinha chamada fase S. Então, ó, na fase S, você observe que essa quantidade aqui de material genético, ó, ela foi o que? Dobrada. Por quê? Porque a fase S, gente, ela é a fase de síntese. Ela vai sintetizar. Mas aí você vai dizer, professor, mas você não já começou a sintetizar estruturas aqui na fase G1? Sim e não. Sim, pelo fato de ser RNA, proteínas, organelas. Mas na parte G1 você não tem síntese de material genético, ou seja, você não tem duplicação do material genético. Essa duplicação, gente, ela só acontece na fase S. Outra coisa que você tem que se ligar, a fase S é a fase mais longa do processo de intéfase. Então a célula passa muito tempo fazendo a duplicação. E por que isso demora tanto? Justamente porque não pode ter muito erro, tá? Então, se esse erro acontecer, o que é que vai gerar? Você vai ter formação de células com informações erradas que não vão desempenhar suas funções corretas. Isso é o que a gente chama de câncer, tá? Que aí, dependendo da célula, também pode ser um tumor maligno ou benigno, mas é uma célula errada. Então, esse processo em que eu pego uma cromátide e duplico, eu chamo de cromátides irmãs, tá? E aqui eu posso dizer que são cromossomos, tá? Cromossomos que estão duplicados, ou cromátides irmãs, beleza? Essa fase S, então, ela se resume basicamente a duplicar, mas ela ainda continua com o mesmo aspecto, esses cromátides continuam com o mesmo aspecto, elas ainda estão totalmente desespiraladas, ou seja, elas estão descondensadas ainda. Beleza? Então, basicamente, o que nós podemos entender da fase S é justamente que ela é responsável por dobrar, duplicar a quantidade de material genético. Beleza? E, gente, isso é muito importante porque de todas, a maioria das questões das provas referentes à divisão celular e de intéfase, ela trabalha muito com essa fase S, tá? Principalmente na forma de gráficos, que a gente vai trabalhar no finalzinho dessa aula. Então, é muito comum que você trabalhe e veja muitas questões referentes a esse processo de síntese de material genético, também conhecido como fase S. Belezinha? Fechamos fase S. E aí, o que vai acontecer? Fase G2. Vamos embora? Na fase G2, você continua tendo aqui a quantidade de material genético duplicada. Estão percebendo? Aqui da fase S, continua na fase G2, tá? Por quê? Porque eu ainda estou na intéfase, ainda não fiz divisão celular, tranquilo? E aí o que vai acontecer que eu chamo a atenção aqui de extrema importância? Se você perceber aqui, na fase G1, eu tenho uma estrutura, nela, que é chamada de centrossomo, tá? Esse centrossomo, gente, é a união de duas estruturas do citoplasma. Quem é esse carinha? É a formação, a união entre os microtúbulos, tá? Que vai formar o citoesqueleto da célula, que a gente falou dos eucariotes, tá? E os centríolos, que são estruturas que também são espécies de tubos, que eles são responsáveis por formar justamente o fuso, tá, das células no processo de divisão celular, mas em determinadas outras células elas podem formar cílios, flagelos, tá? E aí quando eu junto esses dois, eu tenho uma estrutura chamada de centrossomo. Então percebendo que aqui na fase G1 eu tenho um, tá? E não tenho material duplicado. Na fase G2 eu tenho material genético duplicado, mas ainda continuo com um centrossomo. Na fase G2, aí sim eu tenho ainda material duplicado, mas eu também duplico o centrossomo. Então é muito importante você gravar isso, que a duplicação do centrossomo acontece na fase G2. Isso cai muito em prova, tá? E aí por que tem que ter dois centrossomos? Porque esses carinhas, gente, eles vão ser literalmente a bomba, tá? Que vai estar relacionada à questão da separação do material genético. Como eu tenho que separar para lados opostos da célula, o que é que vai acontecer? Eu tenho que duplicar. Por quê? Porque eles são esses carinhas que vão literalmente separar a metade desses carinhas. Então eu vou pegar essa metade daqui, que está duplicada,
puxa uma metade para um lado, puxa uma metade para o outro, uma metade para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então por isso que eu tenho que duplicar esses dois carinhas, tá? Então aí quando chegar lá na fase de mitose ou de meiose, eles vão se posicionar para fazer justamente esse processo, tá? E aí, para finalizar a fase G2, você tem um novo período de checagem. Por quê? Porque ele tem que estar ok também pelo reconhecimento da fase S. Então duplicou, mas duplicou de maneira correta? Se não duplicou, e aí a célula tem que dar um jeito. Geralmente, quando ela não duplica de maneira correta, a célula entra em apoptose. Lembra que a apoptose, gente, é o processo de morte programada. Geralmente, células que fazem esse processo de intérfase errada, elas se digamos assim, causam sua morte, que é o que a gente chama de apoptose, tá? Quando justamente esse processo de checagem ele passa despercebido e a célula não é destruída, aí a gente tem a formação dos tumores, tranquilo? Então, quando você fala da fase G2, o que é que nós vamos ter? Justamente a fase de duplicação dos centrósomos, tá? E o segundo ponto de checagem do que aconteceu na fase S, tranquilo? Teve a fase de intérfase concluída, o que é que vai acontecer? Aí a célula dá prosseguimento para iniciar o processo de mitose. E aí você vai ver que esse processo de mitose e de meiose sempre vai ocorrer em 4 etapas. Mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? E aí o que é que nós podemos ver? Que determinadas células, como eu disse para vocês, ó, elas fazem sempre fase G1, aqui de azulzinho, ó, fase GS e fase G2. Então, ó, duplicação de RNA, proteína, organelas, crescimento, tá? Síntese de material genético, ou seja, duplicação de material genético. Aqui você tem agora a duplicação do centrosomo, tá? E você continua crescendo em tamanho. Então, além de você duplicar o centrosomo, você continua crescendo em tamanho, tá? E aí, quando você cresce em tamanho, você acaba fazendo um período de checagem ao mesmo tempo. Tá tudo ok? Divisão celular, tá? Isso é o processo normal. Mas como eu disse a vocês, alguns grupos de células, ele meio que faz uma etapa que é chamada de fase G0, tá? Então, fase G0 é um período que a gente pode chamar de dormência da célula. Por quê? Porque essa célula, ela, em vez de continuar o processo de intérfase normalmente, ela estagna, tá? E essas células, elas podem nunca entrar na fase G1 completa, S, G2 e mitose ou meiose, e ficar sempre nesse aqui. Quais são esses principais grupos de células? Como eu falei, são principalmente células que são os neurônios e células musculares. Por isso que é tão difícil você recuperar tecido nervoso e tecido muscular. Porque praticamente essas células, quando são diferenciadas, lá no processo embrionário, ela estagna nessa fase e dificilmente ela consegue formar um ciclo celular completo, beleza? E aí por isso que isso vai acontecer. Então, primeiro tipo de célula que você tem que se ligar é essa daqui, são os neurônios e células musculares. Mas, como eu disse a vocês, existe um segundo grupo de células que ele fica nessa fase, mas ele pode a qualquer momento entrar no ciclo completo, ou seja, continuar. Que tipo de célula é essa? São justamente os fibroblastos. Então, os fibroblastos, que é do tecido conjuntivo, tá? Ele é uma célula que consegue se diferenciar em outras. E aí ele vai conseguir justamente iniciar o processo de ciclo celular para regenerar alguma parte que você pode ter lesionado. Então, quando nós sofremos ferimentos, geralmente esses fibroblastos que estão na fase G0, eles iniciam fase G1, S, G2 e se dividem para regenerar aquelas células que foram perdidas. Beleza? Então, muita atenção nessa fase G0 que, às vezes, quando a gente vai lá no ensino médio, o professor não fala direito ou fala muito superficialmente sobre essas fases, não explica quem faz, como é que faz. Tranquilo? Então, fase G0 é uma fase de latência, de dormência, que pode ser ativada ou dificilmente ativada. Comumente ativada por processo de lesão, tá? E aí para gerar regeneração, você inicia o ciclo. Ou processo de renovação, só que nesse caso é muito difícil ou praticamente impossível, tanto os neurônios quanto as células musculares se regenerar. Por isso que geralmente, gente, para a gente concluir essa parte, quando nós temos lesões musculares, rompimento, lesão, você tem uma substituição do tipo de célula muscular por tecido conjuntivo. E aí por isso que geralmente fica a cicatriz. Quando você se corta superficialmente,
as células da superfície da pele, elas fazem um processo de ciclo celular completo, por isso que ela se regenera. Mas quando você lesiona vários tecidos, essa lesão é muito grande, por exemplo, atinge músculo, você vai ver que fica uma cicatriz. Por quê? Porque a cicatriz é um processo de regeneração, mas não é a substituição dos mesmos tipos de célula. Então eu estou substituindo um tipo de tecido por outro, e aí eu deixo essa marca. Por quê? Porque essas células são extremamente difíceis de regenerar. Belezinha? Então muita atenção com essa fase G0 e atenção também nas subdivisões do processo normal de intérfase, tá? O que eu quero mostrar para vocês é esse quadrozinho aqui. Então a gente já está praticamente acabando a aula de intérfase de hoje. E o que eu quero mostrar para vocês é isso. Por quê? Porque isso cai demais em prova, demais mesmo, tá? Então é muito importante você conseguir identificar num gráfico qual é da determinada fase do ciclo celular que a questão está falando, tá? Depois, quando nós vemos todo o ciclo, você vai ver que eu posso jogar isso para um gráfico e perguntar qual determinada parte desse gráfico, o que está acontecendo, quais são os eventos que acontecem. Ele gosta de cobrar bastante as provas disso, tá? Então vamos interpretar aqui esse gráfico. Ó, coloquei de uma maneira extremamente fácil para você conseguir aprender o mais rápido possível. Então, ó, vamos lá nos eventos. Ó, material genético. Na fase 1, G1, tá? Você tem o quê? Você tem a fase de crescimento, duplicação, mas não de material genético. Olha a fase G2, ó, dupliquei a quantidade. Tá vendo? Olha o que acontece na fase G2, ainda continua. Mas tá vendo, ó, que aqui eles estão mais espalhados, aqui tá vendo que ele vai começar, ó, a juntar-se. Por quê? Porque aqui ele vai começar a se condensar. E aí, ó, você tem dois desses, ó, aqui, ó, com esses dois aí de repente, ó, separam, tá? Então fase G1, S, G2 e fase M, que é mitose ou meiose, tá? O que é que esses gráficos aqui estão mostrando? Então nesse eixo você tem as fases do ciclo celular. E aqui você tem justamente a quantidade de material genético. Uma coisa que é extremamente importante você ter que se ligar é que esse gráfico aqui, ó, que é a quantidade de material genético, ele é diferente da quantidade de cromossomos, tá? Por isso que geralmente a gente interpreta e coloca com quantidades fictícias como C, 2C, 4C, X, 2X, 4X, tá? Independente da letra que você fala, o que você tem que se ligar é o que é que está mudando, a quantidade, se está aumentando, a proporção que está aumentando, beleza? Então, nesse caso aqui, a quantidade é fictícia, mas, nesse caso, o que você tem que se ligar é que a quantidade de DNA é diferente da quantidade de cromossomos, tá? Então, se ele coloca a quantidade de cromossomos aqui, ele tem que deixar claro, beleza? Vamos aqui, ó. Então, na fase G1, tá? Eu comecei com uma quantidade inicial de DNA que era quanto? Uma quantidade C. Então, você vê, ó, que na fase 1 essa quantidade continua constante, ó. Então eu tinha a fase C, ó, quantidade C, 2C e 4C. Então, ó, na fase G1, ó, tem essa quantidade. Aumentou a quantidade de DNA? Não, por isso que o gráfico está constante. Onde é que você vai ter o aumento? Ó, na fase S, tá? E aí na fase G2 eu aumento ainda mais essa concentração? Não, né? Eu continuo constante. E aí você vai ver que esse carinha vai cair em um determinado momento. Que momento é esse? O processo de divisão celular. Beleza? Então sempre que você vê esse gráfico, a seta apontando para cima é a fase de S ou a fase de síntese da intérfase. Sempre vai ser assim. Toda vez que você vê um gráfico aqui descendo, vai ser a fase de quê? De separação do material genético, tá? E aí a gente vai ver qual dessas etapas lá em mitose e meiose, tá? Mas é o processo de divisão celular que reduz a quantidade. Então, se nós pegarmos como exemplo uma célula humana, 46 cromossomos. Na fase 1 eu tenho quantos? 46. Na fase S eu vou fazer o quê? Duplicar. Então eu vou para quanto? Para 92 cromossomos. Na fase G2 eu continuo com quantos cromossomos? 92, tá? E na fase de divisão eu vou reduzir, porque eu vou separar em duas células com a proporção igual, 46 para cada. Por isso que no final, a quantidade, ó, tá vendo? 2C aqui, ó, no início, e olha no final quanto é, ó. Se eu voltar, ó, volta também para descer. Beleza? Então nesse processo aqui, é um tipo de divisão chamado de mitose, tá? Que ela conserva a concentração igual do material genético do início. Belezinho, galera?
Então, se você observar, basicamente o ciclo celular, na fase de interfase, se resume a essas etapas aqui, beleza? O que é mais cobrado e o que é mais cobrado é justamente esse gráfico aqui. É esse gráfico aqui que você tem que conseguir interpretar. O que é que ele está te dando de informação, tá? Quantidade de DNA sobre as etapas. Aqui eu ainda coloquei de maneira mais didática, mas geralmente ele retira esses carinhas aqui, ó, para você conseguir identificar, tá? Se eu fosse destrinchar passo a passo cada uma das etapas, por exemplo, colocando interfase e mitose, ó, fase G1, fase S, fase G2, e aí você observa aqui, ó, na fase M ainda continua uma parte constante, tá vendo? Que parte constante é essa? Lembra que a mitose ela é dividida em 4 etapas, 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas duas primeiras etapas, prófase e metáfase, você ainda continua com quantidade de DNA duplicado, tá? Então só na terceira etapa, na anáfase, ó, é que ela começa a diminuir. E a última etapa, que é a telófase, ela conserva a mesma quantidade de cromossomos, na verdade de DNA, que você está medindo aqui nesse gráfico. Belezinha? Então se atente a esse gráfico, o que é que muda, o que é que não muda, onde duplica, onde é que não duplica, tá? Só para a gente concluir. Professor, por que eles têm essas letrinhas aqui? Por que é G, por que é S, tá? Porque quando foi descoberto, ele convencionou em inglês. Então em inglês, esse G vem do gap, e gap quer dizer intervalo, tá? Se a gente fosse analisar mais precisamente, esse termo intervalo não é muito correto. Mas como convencionou, a galera já aprendeu, então ficou assim, tá? Mas se ele mudasse, seria mais correto. Então você teria G1, ou seja, intervalo 1, S vem de sínteses, tá? Então síntese, duplicação, e G2, que é gap 2, ou seja, intervalo 2. E M de mitose ou de meiose. Beleza? Então, foi basicamente isso o processo de mitose, aliás, de interfase. O próximo assunto é que vai ser mitose, tá? E são essas as características gerais da primeira etapa do ciclo celular. Belezinha? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento referente a essas etapas que nós vimos? Mandem lá. Quais são as dúvidas, os questionamentos para a gente continuar respondendo algumas perguntas aí do módulo. Enquanto o pessoal vai mandando aí, quem não tiver dúvida já vai aprontando o módulo, tá? De vocês, pega lá a última parte do módulo, que é a parte justamente citogenética, núcleo, divisão celular, tá? Então coloca aí na parte de exercícios de núcleo e divisão celular para a gente começar a responder algumas perguntas do nosso módulo. Alguma pergunta, algum questionamento, gente? Posso ir diretamente para as questões? Me dê um retorno aí. Vamos lá. Então, Ariadne. Pablo, se uma célula defeituosa, uma de câncer, por exemplo, consegue passar pela divisão celular, por que ela não se destrói depois para não causar a doença? Justamente, Ariadne, excelente pergunta. Por quê? Porque as células cancerosas, elas são células que elas têm um processo de, digamos assim, de enganar o organismo muito fácil, tá? Então, tanto é que você dificilmente no início não consegue perceber os sintomas dessa proliferação de células erradas. Então, quando você tem um processo em que em algum momento aqui do ciclo de preparação aconteceu errado, tá? Essa célula ela consegue passar despercebida. Por quê? Porque ela foi formada. Ou seja, a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo dela, eles estão lá. Mas existe algum defeito, principalmente a nível de material genético. E aí essas células, elas conseguem, além de passar despercebidas, elas também conseguem influenciar células sadias a se transformarem em células cancerígenas. Mas o problema é justamente que elas não passam um sinal para o organismo, a não ser quando ela já começa a se manifestar, a se proliferar demais, ou seja, quando o câncer já está mais evoluído. Aí você começa a apresentar os primeiros sintomas e aí, consequentemente, é que você vai perceber algo. Então, por essa falta de reconhecimento, tá? O organismo não percebe. O nosso sistema de checagem,
também ele é falho. Na maior parte das vezes ele funciona, mas algumas células acabam fugindo desse ponto de checagem, ou seja, passando despercebidas. E aí o problema é esse, que basta uma célula passar por esse ciclo que ela começa a fazer processo de divisão celular desenfreadamente. E aí, para a gente concluir a resposta, Ariadne, lembra na aula passada que eu disse que, por exemplo, quando nós fazemos divisão celular, as pontas dos cromossomos, os telômeros, elas são encurtadas. Mas numa célula cancerígena isso não acontece. Por quê? Porque ela tem a enzima que constantemente regenera essa extremidade. Então ela já, digamos assim, é uma célula mais eficiente em se autoconsertar do que uma célula normal da gente. E como eu disse, o problema é que ela acaba influenciando células sadias a se transformar em células cancerígenas, tá? E aí, por isso que ela acaba passando despercebido por esse sistema de reconhecimento e acaba influenciando outras células e ela também acaba se dividindo. E aí por isso que você tem processos de geração de tumores, tá? Então é um processo extremamente complexo, mas é um processo de erro do nosso organismo não reconhecer essa célula e a própria célula não se destrói. Isso, pronto. Daniele, Pablo, essa fase G0 poderia seguir em um outro tipo de célula, como se fosse um defeito que surgisse. Surgir em outro tipo de célula. Bom, na verdade, pode, tá? O que é que acontece? Daniela e a galera, a fase G0, ela é uma fase que, na verdade, ela existe, mas como as células elas constantemente estão se dividindo, a grande maioria, ela é muito curto. Então, por exemplo, um intervalo em que uma célula faz um processo de divisão celular, você vai ter um ciclo normal aqui. Então, algum momento, mesmo que seja muito rápido, a célula passa pelo G0, só que é tão rápido que ela já inicia o G1. E esse momento sendo tão rápido, a gente meio que desconsidera que ele exista. E aí por isso que ele é mais comum e ele é mais verificado nesses grupos de célula, tá? Mas por algum processo, por exemplo, erro no processo de divisão que gera células erradas, ela pode fazer com que uma célula entre nesse ciclo aqui. Ou seja, nessa etapa aqui que antes era inativa ou era muito retraída, muito pequena, e ela comece a demorar mais. Mas não é comum. O normal é que uma célula, tá, que já tem um processo normal G1S, G2 e divisão celular, ela continue assim. Por quê? Porque quando você gera uma célula a partir de outra que já existe, ela herdou tudo daquela. Então, se tudo dela está corretinho e ela se dividiu, ela vai continuar seguindo o mesmo ciclo, tá? A não ser que ela gere algum erro que pode influenciar e fazer com que ela, de repente, desenvolva essa etapa aqui. Mas, geralmente, isso não acontece, justamente porque a célula se dividiu de maneira correta. Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? E vocês estão percebendo aí que é bem tranquilo mesmo, tá? O que é mais importante você se ligar são essas etapas, os eventos que acontecem nela, tá? Quando eu jogo num gráfico, você conseguir interpretar qual é a fase que esse gráfico está mostrando, como nós estamos vendo aqui. Só que nesse gráfico aqui você está com a legenda, né? G1S, G2 e divisão celular. Mas é muito comum que os gráficos retirem essa parte de baixo aqui, onde tem a nomenclatura do eixo das abscissas aí, ou seja, G1S, G2. É muito comum que ele continue só colocando essa quantidade de DNA, tá? E não coloque a legenda, para você justamente descobrir. Para a gente resolver algumas questões, é muito interessante também, gente, lembrar dessa pequena parte aqui, Ela não é da intérfase, mas você está vendo que ainda continua, a quantidade de material duplicada. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês as etapas da mitose e da meiose, tá? E aí vocês vão ver que essas etapas aqui não fazem parte da intérfase, mas em um determinado momento ainda continua com a mesma quantidade que foi gerada lá na intérfase. Beleza? Vamos pegar um modo de resolver algumas questões referentes a essa parte aí de divisão de mitose, certo? E de meiose, que vai ficar para a próxima aula. Então, no módulo de vocês, eu queria resolver essa questão
de número 7, tá? Então, o módulo de vocês, questão número 7, que é justamente um gráfico referente quase idêntico a esse aqui, tá? Que muda basicamente, vai ser a legenda aqui e aqui o eixo que ele está trocando a letra, tá? Então, acompanhe comigo aí no módulo, galera. Questão número 7, na parte de núcleo de visão celular, tá? Já no finalzinho do nosso primeiro módulo. A questão 7, ela fala assim, ó. Na figura abaixo, está representado o ciclo celular de uma célula hipotética, bem como um gráfico representando a quantidade de DNA em cada uma das etapas do ciclo, tá? Então, do ciclo celular você tem essas etapas aí. Percebam que do lado esquerdo aí, você tem um gráfico que ele é semelhante a esse gráfico aqui, ó, que é esse gráfico circular, tá? E do lado direito você tem um gráfico que é justamente um gráfico como esse, tá? E aí você tem a quantidade de DNA inicial, ele chamou aí de 1x, tá? E depois ele deu a quantidade de 2x. Inicialmente, ele colocou a etapa G1, tá? E depois ele colocou item 1, item 2, item 3 para você conseguir identificar quais são essas etapas. Beleza? Então, quais são essas outras respectivas etapas. E aí a gente vai jogar as alternativas do que ele está pedindo. Vamos lá? Então, ó, o item 1 ele diz assim: durante a etapa 1, os cromossomos podem ser facilmente identificados ao microscópio, visto que os mesmos se apresentam em seu maior grau de compactação. Compactação é a mesma coisa que condensação, beleza? Então, vamos lá. Esse item 1 está certo ou está errado? Ele está errado. Por quê? Porque você está vendo que esse processo aí, ó, que ele chamou de G1, quem é o item 1, ou a etapa 1 que ele está chamando? É justamente a fase S. Vamos lá. Mais algum questionamento? Lucas aqui falou comigo, ó. Essa etapa de quioteno tem a ver com essa questão da fase G0 pela fase de dormência? Justamente, Lucas. Essa sua pergunta aí é o que é que acontece. Algumas substâncias, elas justamente induzem ao processo de dormência, ou seja, ela faz com que a estrutura celular ela entre na fase de G0 e fique lá um determinado momento sobre a ação dessa substância. E depois ela retornaria normalmente, tá? Quando acabasse o efeito desse processo. Mas essa função aí é justamente para repor essa questão do ciclo celular. Então, quando a gente vê lá na parte de botânica, você vai ver que tem algumas substâncias, principalmente na fase embrionária, ou seja, lá na semente, que induz a célula do embrião, tá, a ficar na fase G0, principalmente quando o ambiente está muito adverso. E aí, quando o ambiente o embrião encontra um ambiente que é uma água, com um solo bom, com a temperatura agradável, aí ele inicia o ciclo e aí você começa o desenvolvimento da planta, tá? Então, esse período, ele justamente acontece de forma normal, mas algumas substâncias podem sim ativar esse processo para induzir uma célula a entrar no período G0, beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, a questão número 7 que eu resolvi aí para vocês, beleza? Ficamos com o gabarito 2 e o gabarito 16. A 2 e a 16 está totalmente correta. Beleza? Tranquilo? Alguém tem mais algum questionamento? Tranquilo? Então, muita desses processos aqui, tá? Principalmente relacionado a esse gráfico aqui. Então é muito importante você se ligar qual é dentro desse gráfico as etapas de G1, S e G2, tranquilo? Então lembrar que quantidade de DNA não é necessariamente a mesma quantidade de cromossomos, tá? E você tem que sempre observar a quantidade em determinada etapa, ela aumenta, diminui ou permanece constante. É isso que cai demais em provas. Beleza? Então, essa fase do ciclo celular inicial é chamada de interfase.
Beleza, vou repetir. Então, ó, deu uma travadinha, certo? Na questão 4 e 8 eu posso fazer de novo, ó, rapidinho. Então, na questão número 7, o item 4, o que que ele diz, né, ó? A etapa representada em 3, tá? É a da meiose, visto que podemos perceber a diminuição pela metade da quantidade de DNA por célula. Esse processo aí, Mayra, está errado. Por quê? Porque você está observando aí no gráfico, né, na etapa número 3, que você tem o quê? Uma constante na questão de quê? Do material genético, tá? E aí depois, lá no finalzinho, é que você vai ter a redução. Aí você tem que se ligar que no início eu dei uma quantidade de 1x e eu não dupliquei para 2x na fase 1. Depois essa fase 2, quem vai ser a fase 2? A fase 2 vai ser justamente a fase G2 da intérfase. A fase 3 seria a mitose. Quem? Prófase e metáfase. E o finalzinho lá fora desse gráfico é que seria anáfase e telófase. Por isso você tem uma redução, tá? Mas mesmo assim, eu não tinha 1x, dupliquei para 2x e no final voltei para 1x. Então eu conservei a quantidade natural e original do DNA. Por isso que isso conserva na mitose e não na meiose. Então por isso que esse item 4 está errado, porque está dizendo que é meiose e não é meiose. Na meiose você tem que se ligar que vai acontecer uma duplicação e 2 divisões, tá? E na mitose não, uma duplicação e uma divisão. Por isso que a mitose ela vai ser equacional, tá? E o item 8 ele diz assim, ó: durante a mitose representada em 3, as células reduzem a metade do seu conteúdo genético, evento importante para a produção de gametas e reprodução sexual. O que está errado na 8? A 8 está errado justamente porque está dizendo, ó, que você teve uma redução da quantidade de material genético. O que você tem que se ligar é que você vai dizer assim, mas você está reduzindo, porque está de 2x e vem para x. Só que você tem que se ligar que essa quantidade original de material genético, ó, ela foi duplicada, tá? Então o que você tem que levar em consideração é essa quantidade original e não a duplicada. Na meiose você vai ver que eu vou ter 2C, aí eu vou duplicar para 4C. Aí eu vou fazer a primeira meiose que volta para 2C e vou fazer a segunda meiose que vem para C. Então, ó, C é a metade de 2C. Por isso que a meiose é que é a metade da quantidade original de material genético. Enquanto que mitose ela conserva, ó, a quantidade normal. E como essa questão 7, esses gráficos se referem a uma mitose, o item 8 também está errado, porque está dizendo que é uma mitose, até aí beleza, mas que é para a formação de gametas. Gametas para reproduzir é quem? Meiose e não mitose. Beleza? Tranquilo? Mais algum questionamento, mais alguma observação, mais algum ponto para a gente concluir a nossa live de hoje? Dentro dessa parte de ciclo celular, primeira etapa chamada de intérfase, beleza? Então galera, valeu pela presença de hoje. Quero encerrar aqui novamente dizendo a vocês que mantenham a persistência, mantenham o foco. A gente sabe demais que é extremamente complicado, difícil, a gente tá aqui, tem que estar o tempo todo reaprendendo a aprender, porque agora a gente está em casa o tempo todo e tudo mais, é diferente o ambiente do que o de sala de aula, mas a gente tem que manter o foco justamente para que nós possamos passar o mais rápido por isso, por essa situação e da melhor forma possível. Então lembra daquele lemazinho que eu venho batendo na tecla, né? Você tem que ter atenção, participação e aí vem a aprovação. Se Deus quiser e Deus vai querer, tá? Audio Jungle.